músculo subclávio, músculo deltoide, partes clavicular, acromial, espinhal. A parte espinhal está associada à espinha da escápula. Observamos ainda músculo infraespinhal, músculo redondo menor, músculo redondo maior. Músculos do manguito rotator. Este é o músculo subescapular. Os músculos do manguito rotator são músculos estabilizadores da articulação do ombro e mantêm a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Demais músculos do manguito rotator. Músculo supraespinhal. Outros músculos ainda. Músculo infraespinhal e músculo redondo menor. Observem que todos os músculos do manguito rotator, eles reforçam a cápsula articular anterior, superior e posteriormente. Músculos do braço, músculo coracobraquial, músculo bíceps braquial, cabeça curta, cabeça longa, músculo braquial. Posteriormente, músculo tríceps braquial, cabeça lateral, cabeça longa, cabeça medial. Músculos do antebraço, compartimento posterior do antebraço, onde nós identificamos músculos extensores e supinadores. Estão divididos da seguinte forma: 7 músculos em uma camada superficial e 5 músculos em uma camada profunda. Músculos da camada superficial: músculo braquiorradial, músculo extensor radial longo do carpo, músculo extensor radial curto do carpo, músculo extensor dos dedos, músculo extensor do dedo mínimo, músculo extensor ulnar do carpo e ainda músculo ancôneo. 5 músculos na camada profunda. São eles: músculo abdutor longo do polegar, músculo extensor curto do polegar, músculo extensor longo do polegar, músculo extensor do indicador. E, quando afastamos o músculo extensor radial longo do carpo do músculo extensor radial curto do carpo, observamos profundamente o músculo supinador. Músculos do compartimento anterior. No compartimento anterior, observamos músculos flexores e pronadores. E estão dispostos da seguinte forma: 4 músculos superficiais, 1 músculo em uma camada média e 3 músculos em uma camada profunda. Músculos da camada superficial: músculo
palmar longo. Ainda, músculo flexor ulnar do carpo. Músculo flexor radial do carpo. E o músculo pronador redondo. Músculos da camada média. Na camada média, observamos o músculo flexor superficial dos dedos. Camada profunda. Músculo flexor profundo dos dedos. Ainda, músculo flexor longo do polegar e o músculo pronador quadrado. Retináculo flexor. Dos músculos do antebraço, do compartimento anterior, este músculo, palmar longo, ele não está sujeito ao mecanismo contensor do retináculo flexor. Portanto, ele se fixa superficialmente ao retináculo e se abre na região palmar da mão como uma aponeurose, denominada aponeurose palmar. Essas são as fibras longitudinais da aponeurose palmar e essas são fibras transversas. Observamos ainda que fixado à aponeurose palmar temos um músculo. Deixa eu levantar, rebater, portanto, aqui a aponeurose palmar para nós observarmos este músculo denominado de palmar curto. Esse é o músculo palmar curto com a sua vascularização e inervação. O músculo palmar curto, ele corruga a pele da região hipotenar, da eminência hipotenar, quando contrai. Portanto, nós observamos na mão duas eminências. Esta, localizada medialmente, denominada de eminência hipotenar, e esta lateralmente, que é a eminência tenar. Músculos da eminência tenar. Músculo abdutor curto do polegar, músculo flexor curto do polegar e, mais profundamente, músculo oponente do polegar. Na região hipotenar, na eminência hipotenar, localizamos o músculo abdutor do dedo mínimo. Ainda, o músculo flexor do dedo mínimo e, mais profundamente, o músculo oponente do dedo mínimo. Ainda, observamos músculos lumbricais. Este é o primeiro lumbrical, este é o segundo lumbrical, terceiro lumbrical e o quarto músculo lumbrical. Profundamente, entre, portanto, os metacarpos, observamos músculos. Aqui está um deles, outro aqui profundamente localizado, que são denominados de interósseos palmares. Em uma outra perspectiva, estes músculos, que são os músculos interósseos palmares. Aqui estão os ossos do carpo. Os ossos do carpo, num total de 8, são ossos piramidais. 7 destes ossos apresentam os seus ápices voltados anteriormente. Portanto, nós observamos anteriormente uma concavidade nesta região e posteriormente uma convexidade.
Essa concavidade observada anteriormente é sustentada por inúmeros ligamentos nesta região do carpo. Superficialmente, nós temos este ligamento com papel importantíssimo, denominado de ligamento transverso do carpo ou ainda ligamento carpal anterior. Este ligamento especificamente, ele constitui a porção mais inferior do retináculo flexor e o teto do túnel do carpo. Observamos nesse espécime o retináculo dos flexores e verificamos que a porção mais inferior do retináculo constitui o ligamento carpal anterior. Este, por sua vez, forma o teto do túnel do carpo. Ainda aqui, quando afastamos o retináculo dos flexores, conseguimos observar todas essas estruturas que se projetam e atravessam o túnel do carpo, como, por exemplo, o nervo mediano está aqui, mais lateralmente e um pouco mais profundo o tendão do músculo flexor longo do polegar, e conseguimos ainda observar neste plano superficial dois tendões. Esses tendões são tendões do músculo flexor superficial dos dedos para os dedos 3 e dedo 4. O ligamento transverso do carpo já apresenta uma incisão longitudinal. Vamos afastar essas duas margens a partir da incisão para observarmos as estruturas no túnel do carpo. Observamos, portanto, os dois tendões mais superficiais novamente. Esses dois tendões mais superficiais são do músculo flexor superficial dos dedos para os dedos 3 e dedo 4. Rebatendo o nervo mediano, conseguimos observar, num plano um pouco mais profundo, o tendão do músculo flexor superficial dos dedos para o dedo 2 e mais medialmente o tendão do músculo flexor superficial dos dedos para o dedo 5. Mais lateralmente está o tendão do músculo flexor longo do polegar. Se levantarmos estes 4 tendões do músculo flexor superficial dos dedos, observaremos 4 tendões paralelos do músculo flexor profundo dos dedos para os dedos 5, para o dedo 4, para o dedo 3 e para o dedo 2. Também conseguimos observar perfeitamente que os músculos lumbricais, eles têm origem nos tendões do músculo flexor profundo dos dedos. Aqui está, novamente, o tendão do músculo flexor profundo dos dedos para o dedo 2 e o primeiro músculo lumbrical. Observamos também, neste espécime, que os músculos lumbricais, eles se fixam na expansão extensora. Então, observemos este segundo músculo lumbrical, como está se fixando na expansão extensora do dedo 3. Vamos girar para ter uma visão melhor desta fixação. Aqui está o tendão do músculo lumbrical se fixando nesta expansão. Observem como essa expansão ela se assemelha a um capuz, ela tem a forma de um capuz. Isto em todos estes 4 dedos. Vista anterior.
palmar ou volar dos dedos. Observamos aqui bainhas conjuntivas, bainhas contensoras, em forma anular ou em forma cruciforme. São denominadas A para anular, C para cruciforme. Esta é A1, A2, A3, A4, A5. Da mesma forma, temos C1, está bem visível, C2, C3. Quando observamos uma bainha cruciforme entre A1 e A2, aqui está ela é denominada de C0. Músculo adutor do polegar. Cabeça oblíqua, cabeça transversa. Vamos rebater a aponeurose palmar. Observarmos mais uma vez o ligamento transverso do carpo. Vamos ainda rebater uma parte do ligamento transverso do carpo e observarmos novamente as estruturas contidas no túnel do carpo. Destas estruturas, nós já observamos e identificamos os diversos tendões. Esses tendões superficiais, eles estão evidentes, pois foi retirado a bainha sinovial, mas em um plano mais profundo, se nós afastarmos, conseguimos ver que os tendões profundos ainda apresentam esta bainha. E conseguimos, inclusive, verificar como essa bainha ela é resistente. Retináculo extensor. Na porção superior ao retináculo extensor, identificamos inúmeros tendões. Este é o tendão do músculo extensor lunar do carpo. Este é o tendão do músculo extensor do dedo mínimo. Estes tendões do músculo extensor dos dedos. Este é o extensor longo do polegar. Voltando para o lado aqui mais ulnar, este é o ventre muscular do músculo extensor do indicador. Este é o músculo extensor curto do polegar e este abdutor longo do polegar. Ainda observamos este tendão do músculo extensor radial curto do carpo. Este é o tendão do músculo extensor radial longo do carpo. Novamente, o retináculo extensor, esses tendões todos, eles passam abaixo do retináculo extensor e o retináculo, ele funciona como um mecanismo contensor desses tendões no movimento de extensão do punho e dos dedos. Inferiormente, já no dorso da mão, identificamos estes tendões. Este é o tendão do músculo extensor ulnar do carpo, este o músculo extensor do dedo mínimo, estes todos extensor dos dedos, este extensor do indicador, extensor radial curto do carpo, extensor radial longo do carpo. Este é o tendão do músculo extensor longo do polegar, tendão do músculo extensor curto do polegar, tendão do músculo abdutor longo do polegar.
Esses dois estão associados. Este espaço entre estes tendões e o tendão do músculo extensor longo do polegar tem uma forma triangular e nós denominamos de tabaqueira anatômica. Voltando ao dorso da mão, observamos os tendões extensores, como eles se continuam para os dedos. Vamos seguir este aqui. Observem que a partir daqui existem expansões laterais tendinosas para constituir estas expansões que nós já denominamos de expansões extensoras. Esta, a do segundo dedo, da mesma forma temos a expansão extensora do terceiro dedo e destes demais dedos. Os músculos observados no dorso da mão são denominados de músculos interósseos. Este é o primeiro músculo interósseo dorsal e os demais são o segundo interósseo dorsal, o terceiro interósseo dorsal e o quarto interósseo dorsal.